E aí, bora desvendar um dos instrumentos mais fascinantes e, vamos ser sinceros, às vezes mais intimidadores do mercado financeiro? Pois é, hoje a gente vai falar sobre opções. Se esse nome já te deixou com uma pulga atrás da orelha, mas parecia um bicho de sete cabeças, fica tranquilo que este é o lugar certo para começar a entender tudo. Para organizar a nossa conversa, a gente vai seguir esse roteiro aqui bem passo a passo. Primeiro, o básico. O que são opções? Depois, a gente aprende o vocabulário, as palavras-chave desse universo. Aí vamos entender a diferença entre call e put, dar uma olhada nas estratégias e riscos e, por fim, a pergunta que não quer calar: para quem esse tipo de investimento serve de verdade? Então, vamos começar pelo começo, né? O que, afinal de contas, são opções? Antes de mais nada, é fundamental entender que opções são um tipo de contrato chamado derivativo. E o nome já entrega o ouro. O valor de uma opção não existe sozinho, ele deriva do preço de um outro ativo. Na prática, o que é isso? Pensa assim, uma opção é um contrato. Simples. Um papel que dá o direito de comprar ou de vender alguma coisa, geralmente uma ação, por um preço que a gente combina hoje, mas para fazer o negócio lá na frente, numa data futura. E aqui está o pulo do gato, a grande sacada das opções. Ter uma opção te dá o direito, mas não a obrigação de fechar aquele negócio. Se o preço do ativo for para um lado que não te favorece, tudo bem, é só deixar o direito expirar. Pensa que é como comprar um ingresso para um show. Você tem o direito de ir. Mas se no dia cai uma chura daquelas ou você simplesmente não estiver afim, ninguém vai te obrigar a sair de casa. A única perda? O dinheiro que já foi pago pelo ingresso. Com opções, a lógica é essa. Beleza, agora que a gente já pegou a ideia geral, vamos para o nosso segundo ponto, os conceitos essenciais. O mercado de opções tem um dialeto próprio, um jargão que pode assustar. Mas calma, vamos decifrar os termos mais importantes para todo mundo conseguir falar a língua desse mercado. Em toda negociação de opção, a gente tem sempre duas figuras. De um lado, o titular, que é quem compra a opção. Essa pessoa paga um valor e, em troca, ganha um direito. Do outro lado, temos o lançador, que é quem vende a opção. Ele recebe aquele valor pago pelo titular e, com isso, assume uma obrigação. É uma balança. Um lado tem a escolha, o outro lado tem o dever. Agora, o ativo-objeto, pensa nele como a estrela principal do espetáculo. É o ativo de verdade, como uma ação da Vale ou da Petrobras, por exemplo, que serve como base para o contrato da opção. É sobre o preço desse ativo que todo o jogo acontece. E o prêmio? Bom, o prêmio é, de forma bem simples, o preço da opção. É o custo para ter aquele direito. É tipo o valor do seguro do carro, que garante proteção, ou o sinal que se dá na compra de um imóvel para segurar o negócio. É o custo para garantir uma condição lá no futuro. Outro termo-chave é o strike, ou preço de exercício. Esse aqui é o preço que foi combinado, que está cravado lá no contrato. É esse valor fixo que, lá no futuro, vai ser comparado com o preço do ativo no mercado para decidir se vale a pena exercer o direito da opção ou não. E aqui chegamos num ponto que é crucial: o tempo. Sabe por quê? Porque, diferente de uma ação que dá para guardar para sempre se quiser, a opção tem data de validade. Se o direito não for usado até a data de vencimento, já era. A opção expira e perde totalmente o seu valor. No mercado, o pessoal diz que ela vira pó. Ok, agora a gente entra no coração do assunto: call versus put. Esses são os dois tipos fundamentais de opções. Cada um representa uma aposta, um caminho diferente que quem investe pode seguir, dependendo da sua expectativa para o mercado. A lógica aqui é bem direta, é quase um espelho. De um lado, a call, que é uma opção de compra. Quem compra uma call acredita que o preço do ativo vai subir. É uma aposta na alta. Do outro lado, a put, que é uma opção de venda. Quem compra uma put está apostando na queda do ativo. Um detalhe interessante: para quem compra uma call, o lucro pode ser ilimitado, porque teoricamente não existe um teto para o quanto o preço de uma ação pode subir. Beleza, já entendemos o que são, os termos e os tipos. E agora, como isso funciona na prática? É aqui que a gente fala de estratégias e, claro, dos riscos. Porque opções são ferramentas muito poderosas, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades, não é mesmo? No fundo, quem opera com opções está buscando uma de três coisas basicamente. A primeira é o hedge, que nada mais é do que proteção. É usar a opção como um seguro para a sua carteira de ações. A segunda é a especulação, que é a aposta pura e simples na alta ou na baixa de um ativo para tentar um ganho rápido. E a terceira é a alavancagem, que permite controlar um volume grande de ações investindo só um pouquinho, o que pode multiplicar os ganhos e as perdas também.
Agora, atenção aqui, porque esse talvez seja o ponto mais importante sobre riscos em opções. Existe uma diferença gigante entre o risco de quem compra e o de quem vende. Para o titular, quem compra a opção, o risco é limitado. O máximo que pode acontecer é perder o valor total pago pelo prêmio. Acabou aí. Já para o lançador, quem vende a opção, o risco é potencialmente ilimitado. A perda pode ser muitas e muitas vezes maior do que o dinheirinho que ele recebeu vendendo a opção. E para a gente fechar nossa conversa, a pergunta de US$ 1.000.000. Depois de tudo isso, afinal, opções são para todo mundo. Será que qualquer pessoa pode sair operando nesse mercado? Olha, a resposta aqui tem que ser bem direta e reta. Não. Definitivamente não é um mercado para iniciantes. Opções são instrumentos complexos de altíssimo risco. Elas são mais indicadas para investidores com experiência, com um perfil que o mercado chama de arrojado ou agressivo. Gente que entende a fundo a volatilidade e, o mais importante de tudo, sabe como gerenciar o risco de perdas. E para terminar, fica essa reflexão no ar. Entender como a ferramenta funciona é só o primeiro passo. O mais importante mesmo é uma autoavaliação sincera. Por isso, a pergunta final é essa. Esse nível de risco, essa complexidade toda, se alinha com os seus objetivos financeiros? Com o que você busca? A resposta honesta para essa pergunta é o que vai dizer se o mundo das opções é ou não um caminho a ser explorado.